Para aqueles que porventura não sabem, há anos atrás, José Grosso, que foi cangaceiro de Lampião, um espírito maravilhoso, ele seguiu Lampião no início, achando que Lampião ia doar para os humildes aquilo que tirava dos pobres, dos ricos. Mas, no caminho, percebeu que a história era outra. E ele e o irmão quiseram se afastar do bando. Mas o que fez José Grosso? Ele andava correndo na frente do bando, ia até as cidades para dizer: olha, todo mundo se cuida, todo mundo pega uma arma, todo mundo se defende, porque Lampião vem aí. Um dia, obviamente, Lampião descobriu que era ele que fazia isso. E quando Lampião chegava, as cidades estavam completamente resguardadas pela polícia. Ele, então, prendeu José Grosso num cacto, arrancou os 2 olhos dele e o deixou ali sangrando até morrer. Esse espírito hoje no mundo espiritual é uma alma que os amigos espirituais utilizam nas regiões de muito sofrimento. Já me aconteceu muitas vezes de me ver fora do corpo durante as horas de sono, à frente de plateia terrível, não amorosa como vocês. Então José Grosso diz para mim: comece a falar. E aí eu começo a falar, morrendo de medo. Porque é claro que onde você vai, às vezes, em desdobramento do seu corpo, você tem medo. Mas, com o tempo, enquanto falo, os espíritos da falange de seu Eurípides Barçanufo fazem um trabalho incrível com aquelas almas sofredoras. E quando eu sou trazida de volta ao corpo, eu percebo claramente que um grande benefício aconteceu. Não por qualquer competência minha, mas de almas como José Grosso. Até hoje, depois de 53 anos de início da tarefa, quando eu vou falar para uma plateia muito difícil, é sempre José Grosso que está no palco me esperando. E aí eu já sei que a coisa vai ser difícil. Em lugares onde eu faço palestra, também ele se faz presente. Nos bancos, em determinados ministérios. Porque, como eu moro em Brasília, há muitos anos os convites surgem para falar nesses lugares sobre doutrina espírita. E é interessante que ninguém é espírita de verdade, mas os diretores desses lugares telefonam dizendo: Maíse, aqui a barra está pesada. Dava para você vir fazer uma palestra? E não duvidem. Se perguntarem, o cara nunca te viu, mas tem lugares que habitualmente eu falo. Falo uma vez por ano na Câmara dos Deputados. É interessantíssimo, porque quando acaba, muitos deles vêm perguntar: mas por que a senhora não se candidata? A senhora fala melhor que muitos de nós. Eu falei: eu sei, é justamente para continuar falando melhor que eu não me candidato. Podem ter certeza. E há coisas muito graves. No futuro, nós precisaremos ter muito cuidado com o nosso voto. Aliás, deveríamos ter sempre, porque recentemente minha irmã caçula, que dirige o Lar de Crianças Nosso Lar, que a Comunhão fundou há 51 anos, todo início do ano, os deputados e senadores desse país têm uma verba para doar a instituições de caridade. E todo ano lá está a minha irmã e outros voluntários para pedir. E ela me contava, entristecida, porque ela é 7 anos mais nova do que eu, ainda tem certas esperanças que eu já perdi. Ela me dizia: Maíse, um senador me disse, e você acha que eu me elegi para beneficiar alguém mais que não seja eu mesmo?
Eu não aguento, eu conto isso para vocês, porque eu acho que nós temos que ficar muito espertos, muito mais do que nós somos, porque enquanto houver, não importa em que área da vida, em que a pessoa se coloque para ter benefício próprio, tem alguma coisa muito errada, ou com ela ou conosco, que insistimos em dar o nosso aval para pessoas que absolutamente não merecem. Eu não aguento escutar dentro do espiritismo: "Ah, mas é um karma. Ah, mas a gente tem que passar por isso. Ah, são os 300 anos de escravidão que o Brasil tem que pagar". Pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos perceber que estamos na Terra, se não para nós, para preparar para os que vierem depois de nós, novo mundo. Um novo mundo, um mundo inteiro. E hoje está complicado, porque como dizia Cazuza: "Meus inimigos estão no poder no mundo inteiro, e todos com a minha idade, ou até mais novos do que eu. Mas a vantagem é saber que todo mundo morre, todo mundo morre. E um dia nós vamos nos encontrar em situações diferenciadas". Jesus sabia disso. Ele, a alma mais perfeita que já viveu na Terra, sabia muito bem quem ele ia chamar para o início da sua tarefa. Vamos encontrar Pedro, a pedra. Pedro, que mais tarde diria: "Quando eu vi o Cristo chegar até mim, quando eu vi Jesus caminhar na minha direção, na direção do meu barco, alguma coisa dentro de mim dizia: de onde eu conheço esse homem?". E ele se tornou a pedra angular do cristianismo, da casa do caminho, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes. Ele entrou num processo de culpa tamanho, que Emmanuel dizia através do Chico, que levou muito tempo para ele extirpar do seu coração aquele momento de engano. E quando Pôncio Pilatos coloca Barrabás e Jesus à frente da multidão, ele, envergonhado do que havia feito, se sentou junto dos empregados de Pôncio Pilatos, para não se identificar, envergonhado de que Jesus o visse ali, mas ele estava ali para ver Jesus ser condenado. E Judas, Judas que sabiamente Jesus colocou como o tesoureiro. Tudo que eles ganhavam das senhoras ricas de Roma, enfim, todas as doações que eram feitas para eles comerem, era Judas que tomava conta. Vocês acham que Jesus não sabia quem era Judas? Claro que sabia, com certeza, mas sabia também que o que quer que acontecesse, a consciência daquele homem imediatamente o avassalaria. E ao jogar as 30 moedas no chão, devolvendo-as, ele corre para a figueira, onde tirou a própria vida. O Cristo, a alma mais perfeita que já veio na Terra, e Kardec pergunta: qual foi a alma mais perfeita que já viu na Terra? E os espíritos, numa síntese inesquecível, dizem: Jesus. Claro que houve representantes, houve almas amigas que ele mandou para relembrar valores, mas ele, a alma mais perfeita que já viu na Terra. Vejam que ele aproveitava de cada um as suas facilidades. E às vezes, sendo servidores da casa espírita, por exemplo, nós encontramos um voluntário e, de forma errônea, queremos colocá-lo a fazer coisas para as quais ele não está ainda preparado. Vamos aproveitar as facilidades que a pessoa já traz para o seu coração, para a sua tarefa. Por isso, as casas espíritas precisam, mais do que nunca, voltar a lembrança para certos centros espíritas de antigamente, em que um prato de sopa era como um passe, em que doar um casaco
Era como ensinar tendo uma aula do ESD. Muito justo que estudemos doutrina espírita à exaustão, para mudar o nosso destino. Mas casa que muito cresce, dizia Chico, o amor desaparece. Então, vamos tomar cuidado em não nos afastar do trabalho no bem, daquilo que a casa espírita pode nos proporcionar, que é você ver o seu suor cair no chão e você olhar, gente, é o meu suor que está aqui nesse chão. E você nunca se esquece disso. Dona Emília Prete Pereira é uma senhora que morreu com quase 100 anos, foi uma das fundadoras da Comunhão Espírita de Brasília. E na época, como eu era muito pequena, tinha um jardim na frente, e nós nos encontramos e fomos conversando até a porta. Conversando amenidades. Quando nós íamos chegar à porta, ela me parou e disse: "Agora, Maíse, vamos fazer silêncio, minha filha, porque nós estamos entrando em solo sagrado. Quem de vocês conhecem, que quando entra numa casa espírita pensa que é solo sagrado?" Então, tudo isso nós precisamos revisar dentro de nós, para que a casa espírita seja sustentáculo, seja bateria para nossas energias baixinhas, mas seja justamente de onde nos projetemos para o mundo, dando o nosso melhor exemplo. Uma vez o Chico vinha voltando para casa e viu Dona Aparecida, uma enfermeira que ele conhecia, sentada no degrau da rua com 3 doentes, 3 portadores do pênfigo, o fogo selvagem. E ele foi até ela e disse: "Dona Aparecida, o que a senhora está fazendo aqui?" "Ah, meu filho, o hospital expulsou esses 3 amigos enfermos, e eu fui expulsa também, porque tomava conta deles, pensava as feridas dele. E então ali os 2 ficam amigos, Chico e Dona Aparecida, e seguem ao longo da vida. Chico sempre trabalhando pelo Hospital do Pênfigo, Dona Aparecida nunca de certa forma, suficientemente grata por todo o trabalho que Chico ajudou ela a fazer. Então o Chico dizia: "Ontem, rainha impiedosa, que maltratou, que assassinou tantos destinos na terra, hoje a alma querida que conhecemos como Aparecida a envolver os irmãos de fogo selvagem com todo o seu carinho". E numa época em que não existiam recursos medicamentosos, não existiam pomadas, era só o abandono. Se hoje, de repente, aqui decidisse que leões e tigres e panteras vão entrar por aquela porta e quem levantar a mão dizendo que é espírita, pimba. Quem de nós ficaria? Quem de nós ficaria? Por isso, eu tinha um amigo, Marcelo, tenho até hoje, ele está há muitos anos na doutrina, todo mundo dizia que ele era maluco. "Marcelo é maluco", mas ele é espírita até hoje. E muitos dos que o acusavam de ser maluco desapareceram no mundo. É preciso cuidado com as nossas opiniões sobre os outros. Mas o Marcelo dizia: "Maísa, eu tenho certeza que na época dos cristãos, eu fui um cristão que entrou ali para morrer". E um espírito amigo disse para mim: "Diga a ele que nem um inseto pousado sobre o leão ele foi". E claro, tinha aquele momento ultris, em que perguntavam para você: "E você acredita nesse Jesus?" Ora, meus amigos, vocês acham que nós dissemos que acreditávamos? Porque quem dizia que acreditava, pimba, era a morte. Nós com certeza estamos aqui até hoje,
Se chegamos perto do Cristo, na nossa hora de testemunho, demos para trás. O problema é que 2000 anos depois nós continuamos aqui. Essa é a nossa dificuldade. Porque aqueles que deram sua vida naquele momento tremendo e em outros que vieram depois, porque a matança não acabou logo que Jesus morreu, não voltaram mais à terra, a não ser que quisessem. Mas os espíritos dizem, passaram por um processo de hipnose positiva para esquecer aquele momento. Vocês acham que era fácil você ter 18, 20, 12 anos e morrer mastigado por um leão? Não era, não. E, claro, a alma eterna ficava traumatizada. Então, eles eram recolhidos ali mesmo, né? Porque, é claro, eles entravam com esperança, porque na hora que eles entravam, aqueles que já haviam morrido se faziam visíveis e diziam: venham. Por isso que as mulheres romanas diziam que as mulheres cristãs eram loucas, porque elas entravam com os filhos pequenos, de mão dada, e diziam: até daqui a pouco. Fé, meus amigos, era isso. A nossa fé, uma hora está boa, outra hora está ruim, uma hora está grande, outra hora está pequena. Na hora da nossa conveniência, ela existe. Na hora da nossa tristeza, ela desaparece. Ah, mas ontem eu estava escutando Luciano, Wesley, Maís, eu saí de lá, meu Deus do céu, entupida de informações. Como é que hoje, domingo, me aconteceu essa coisa chata? Nós espíritas somos os maiores cobradores que existem. Nem os nossos irmãos de outras religiões são, porque nós estamos sempre exigindo que as almas amigas corram para as nossas necessidades. E as nossas necessidades vão continuar existindo, porque elas também são um processo de aprendizado. Eu tinha um amigo há muitos anos, o Rogério, e ele era de Uberaba. E um dia eu disse a ele: vamos até Uberaba? Me convidaram para fazer palestra. E eu perguntei à minha filha, que hoje tem 41 anos, mas tinha 9. Mariana, você quer ir lá para ver o Chico? Porque quando eu estava grávida dela, o Chico disse: diz a Maíse que quando ela nascer, traz ela para eu ver como ficou o rostinho dela. Imagine se eu ia levar a Mariana para ele ver o rostinho dela. Eu morreria de vergonha, porque era aquela multidão a procurar o Chico. Não levei. Mas naquele momento, ela já tinha 9 anos, eu falei: quer ir comigo? Quero. Fomos. Quando ela entrou, o Chico logo perguntou: senta aqui no colo do vovô para tirar uma foto. E ela virou para ele e disse assim: você está muito velhinho. Eu não vou sentar no seu colo. A foto, que claro aconteceu, é engraçadíssima. Ele sentado numa poltrona e ela num cantinho da perna dele de lado, com medo de machucá-lo, apesar dela ser magra. E ele imediatamente disse: diz para mim, Mariana, uma coisa que você não gosta no espiritismo. Ah, para quê? Ela disse: eu, Chico, uma coisa que eu não gosto no espiritismo? É, fala para mim. Ela, não tendo recurso, disse: eu não gosto quando lá em Brasília, na comunhão, as pessoas dizem que eu vou fazer palestra igual a minha mãe. Eu não quero. Ele imediatamente disse: você acredita em mim? Claro. Você acha que as pessoas vão acreditar em mim? Claro, você é o Chico. Pois diga às pessoas que a tarefa é da sua mãe, não é sua. Diga que a sua tarefa está te esperando no futuro e você vai poder ajudar a muita gente. Ela é psicóloga clínica, especializada em análise do comportamento. Mas na época ele não falou nada, só disse que ela teria uma profissão onde ela ia ajudar as pessoas. Nós estávamos com esse amigo meu, o Rogério, e ele então tinha 26 anos, abraçou o Chico e disse: Chico, eu quis vir com a Maíse lá de Brasília,
porque eu fui menino pobre de Uberaba. E eu estou aqui por causa da sopa que diariamente você fazia e distribuía. A minha mãe me trazia todo dia para tomar a sua sopa. O Chico disse a ele: "Meu filho, sua mãe já é desencarnada, não é?" "Já, Chico, ela morreu há 10 anos atrás." O Chico abraçou o Rogério, olhou pela janela e disse: "Você não imagina a sopa de luzes que a sua mãe está preparando para você." Nos despedimos. Quando eu saí com ele, ele falou: "Maíse, por que será que o Chico falou isso para mim?" Eu, com aquela intuição, no calcanhar, de sapato fechado, disse a ele: "Rogério, você só tem 26 anos. Daqui a muitos anos, com certeza o Chico viu você desencarnando e sendo recebido pela sua mãe, com uma sopa de luzes." 6 meses depois, ele morreu num acidente de carro. Chico Xavier era assim. Quando ele abraçava alguém, ele via passado, presente, futuro, mas sempre em silêncio, só dizendo coisas boas. Inclusive, quando a pessoa e tinha gente que fazia isso, a pessoa alugava ele, conseguia sentar do lado dele e contar uma história que não acabava nunca. O Chico mudo, mudo. Depois de um tempo, ele virava para a pessoa, segurava a pessoa pela mão e dizia: "Interessante, meu filho. Fica a dica." Porque, no fundo, as pessoas não querem fazer aquilo que você aconselha. Elas só fazem o que elas querem. Olha, eu escuto o problema dos outros desde os 11 anos de idade, que começou antes de eu chegar no espiritismo, na porta da escola onde eu estudava. Quando você tem compromisso com as almas que sofrem, sem problema, você encara. Mas aquela pessoa que te conta pela terceira vez o mesmo problema, como dizia Manuel, o problema não é mais dela, é seu. Porque você está escutando pela terceira vez algo que com certeza você não está ajudando a solucionar. E nós espíritas adoramos que as pessoas nos contem problema, sempre o mesmo, para talvez depois poder dizer aos outros: "Eu tenho muita paciência com ela." Não. Se o outro não quer mudar a própria vida, ele pode até nos arrastar ao desânimo. Pode até nos convencer que ele, que não faz nada da vida dele, é que está certo. Então vamos tomar cuidado com aqueles que nos pedem ajuda, mas não querem ser ajudados. E tem muita gente assim. Que o nosso raciocínio, o nosso coração percebam. Fiquemos alertas para não perder tempo com aquele que propositadamente está indo para lugar nenhum. Meus amigos, a verdade é que a doutrina espírita veio ao nosso conhecimento, ao de todos nós, para mudar o nosso destino. Se ela não está nos ajudando a fazer isso, pelo menos de jeito diminuto, vamos procurar outra coisa. Porque não temos mais tempo para ficar sempre na mesma situação, sempre nas mesmas desculpas. E não é porque o terceiro milênio vem, não. É que o nosso tempo de evoluir também tem prazo. E nós estamos enrolando o mundo espiritual positivo há muito tempo. Um pai foi procurar o Chico, tendo nos braços a filha cega, surda, muda e paralítica. E ele disse: "Chico, eu vou a São Paulo buscar socorro para minha filha. Ore por nós." E o Chico disse: "Não se preocupe, ela vai estar nas minhas orações, você também." Ele saiu. Chico, olhando, disse: "Ah,
Ontem ele era o menestrel que atravessava os castelos, cantando para as mulheres e propondo uma união. Ela acreditou, ela esperou por ele. E quando viu que ele não voltava, que ela tinha sido enganada, ela lançou-se de uma grande altura. Hoje, o menestrel de ontem é o pai que a carrega nos braços. Ela, a suicida do século XII, a filha que ele ama tanto e que leva a todo lugar em busca de ajuda. Se fosse uma vida só, nós íamos aproveitar horrores. Íamos fazer tudo que o nosso coração invigilante quer. Mas não é uma vida só. É uma sucessão de existências. E não adianta chorar depois. Nós precisamos realmente nos transformar. Ternura e bondade se constrói. Não é algo que de repente nasce conosco. Precisa ser construído. Chico sustentava os sobrinhos, estava em situação dolorosa financeira. Disseram a ele que, num certo lugar, iam fazer uma entrevista para emprego e que ele tinha as características necessárias. Mas como é que eu faço? Que ônibus eu tomo? Olha, o único ônibus que vai te levar até lá, passa às 6h30 na rua tal. E lá estava o Chico, porque ele precisava de mais dinheiro para sustentar os sobrinhos, que, por sinal, eram almas difíceis. Um dia um sobrinho dele disse: "Tio Chico, você é velho. Como é que você tem essas atitudes? Como é que você diz essas coisas? Em que tempo você vive?" E Chico sereno respondeu: Eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila." Se você tem um filho ou um neto que está te ameaçando, use essa frase. Depois você pega da poupança e paga uma terapia para ele. Meus amigos, houve um casal que procurou o Chico. O filho, numa doença degenerativa terrível, não tinha as 2 pernas, um menino de 8 anos. Já tinha perdido um braço e agora, para salvar-lhe a vida, os médicos queriam tirar o outro braço. Ele seria um tronco em cima de uma cama. Eles moravam numa fazenda. E o pai e a mãe desesperados: "Chico, pelo amor de Deus, fala para a gente pelo menos um braço. Ele precisa ter." O Chico olhou e disse: "Ah, meus filhos, ele matou-se, tirou a própria vida 10 vezes. E quando vocês não estão na fazenda, com este braço que sobrou, ele vai claudicando com o cotovelo até a beira do rio que passa atrás da casa para jogar-se na água. Tirem o braço dele." O menino viveu mais 4 meses. Então mandaram a notícia para o Chico de que ele havia desencarnado. E o Chico disse: "Graças a Deus. Na 11ª existência, ele conseguiu sair sem tirar a própria vida." Às vezes nós vemos coisas: "Meu Deus, como é que Deus permite? Onde é que estão os espíritos? Onde estão as almas de luz?" Mas tudo tem a sua razão de ser. No dia em que o Chico chegou para esperar o ônibus, na hora que o ônibus aponta lá na esquina e o Chico arruma o terninho humilde, que era sempre muito maior do que o número dele, porque era emprestado, ele vê do outro lado da rua um garotinho: Tio Chico, não pega o ônibus não, espera aí, falar com você." E o Chico: "Meu Deus, o que será que essa criança tão pequena quer?" Passou o ônibus. Era o único dia em que ele seria entrevistado. Era o único horário do ônibus. Ele deixou o ônibus passar, fez sinal para o menino. O menino atravessou a rua feliz, abraçou as pernas do Chico
deu a ele uma florzinha quase morta e disse: "Ah, tio Chico, eu queria te dar um abraço e essa florzinha". Eu imagino que vocês estão pensando, eu teria matado o menino. Mas não. Quando o Chico fez 80 anos, um repórter perguntou a ele: "Diga uma coisa inesquecível da sua vida". E ele contou essa história. Ele havia perdido o ônibus, mas acolhido aquela criança pequena que apenas queria dar a ele a pequena. Quando se fala de Chico Xavier, tem que se falar de amor, de esperança, de não desistência, de tudo que ele atravessou com sua saúde ou com a falta dela, sem nunca dizer aos espíritos: "E aí? E agora?". Emmanuel, como bom psicólogo, torto, mas psicólogo, dizia ele no início: "Eu lhe proponho 30 livros. Quando os 30 livros chegaram, mais 30. Quando os 60 se completaram, agora vamos aos 100". Quando o 100º foi publicado, e eu me lembro da capa, era o número 100, um azul bonito na capa e pequenas estrelas. Todo mundo na época pensava: "Agora o Chico para". E então Emmanuel disse a ele: "Eu tenho uma notícia para o senhor. Seu corpo não é mais seu. Sua vida foi desapropriada". Gente, mas não tinha Emmanuel que durasse 10 minutos do meu lado. Um dia Chico disse: "Meu olho está completamente perdido". E Emmanuel respondeu: "Ter 2 olhos é um luxo. Feliz de você que tem um olho funcionando". Quando ele começou a psicografar, ele olhou a vela que estava na frente dele, estava como se fosse embaçada. Doutor Bezerra de Menezes aparece e diz, olhando o olho dele: "Ih, meu filho, as almas da sombra, sabendo da tarefa que começa com você, arruinaram o seu olho". Meus amigos, comigo não acontecia. Eu pegava o lápis e o papel e dizia: "Muito obrigada, doutor Bezerra, procura outro. Eu mal começo a tarefa e meu olho está arruinado". E assim foi. Um dia ele disse a Emmanuel: "Jesus curou tanta gente. Jesus não pode me curar?". Emmanuel disse: "Abra o evangelho. Abra o acaso". Claro que Emmanuel não deixou ser ao acaso. Quando ele abre, estava lá escrito: Jesus afirmando: "Vinde a mim todos vós, e eu vos aliviarei". E Emmanuel diz ao Chico: Você leu bem? Eu vos aliviarei. Não disse que ia curar". E o Chico entendeu que ele devia se contentar com o alívio, porque a cura não viria. Por isso, meus amigos, nós às vezes reclamamos tanto e impedimos o nosso próprio viver na Terra, porque temos isso ou aquilo. Mesmo assim, continuemos, até que as forças nos faltem por completo. Quando ele começou a psicografar Paulo Estevão, seu chefe, que gostava muito dele, disse: "Você não quer usar o subsolo aqui da fazenda para psicografar em silêncio?". Ele achou uma boa ideia. Mesa, cadeira, lápis, papel. Na primeira noite, depois do primeiro capítulo psicografado por Emmanuel, ele vira para Emmanuel e diz assim: "O senhor sabe, eu me senti um pouco sozinho aqui dentro deste subsolo". Emmanuel disse a ele: "Ah, você se sentiu sozinho? Amanhã lhe trarei companhia". No dia seguinte, quando ele chegou, tinha um sapo imenso, enorme de gordo, disforme, na frente da mesa.
O Chico olhou aquele sapo, meu Deus, que bicho horroroso. Pensou. Emmanuel disse: "Você não queria companhia? Aí tem". E até o último dia do último capítulo desta psicografia extraordinária que é Paulo Estevão, o sapo estava lá. No último dia, quando Emmanuel escreveu "fim", o sapo olhou para o Chico, subiu na janela e desapareceu. E as pessoas perguntavam: "Chico, você nunca perguntou se o sapo era encarnado ou desencarnado? Se o sapo era um espírito sofredor que estava ali com você?" Nunca perguntei. E isso também era extraordinário em Chico Xavier. Aceitar sem perguntar. Porque ele sabia que se ele perguntasse, não ia dar certo. Há uma atriz que admiro muito e que já morreu há muito tempo, em 87, Bette Davis. Não era uma mulher bonita, foi a primeira mulher que acendeu um cigarro num filme. Mas teve uma característica extraordinária, ela decidia a própria vida, nas décadas de 30 e 40, quando os homens decidiam a vida das mulheres. E ela era excepcional artista. Se você nunca assistiu A Malvada, assista. É com ela, Bette Davis, e com, Marilyn Monroe, que tinha 18 anos, estava começando. E ela dizia: "Eu sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar". Quando você é bom em alguma coisa, pode ter certeza, você tem adversários, porque as pessoas não admitem que você é bom, não querem que você seja. E no túmulo dela, ela mandou escrever: "Ela fez tudo do jeito mais difícil". A verdade é que houve artistas em Hollywood maravilhosas. Houve uma linda na década de 30 e 40 chamada Veronica Lake. Toda vez que acabava um filme, ela dizia: "Um dia eu vou embora". E as pessoas riam: "Quem vai embora nada? Olha a quantidade de dinheiro que você ganha, olha como você é famosa, olha como você é desejada pelos homens". Um dia, um determinado filme terminou e ela foi embora, para nunca mais voltar. E adivinha o que ela foi fazer? Ser garçonete. E quando as pessoas entravam onde ela trabalhava, os homens diziam assim: "Já falaram para você que você é muito parecida com a Verônica Lake?" E ela afirmava: "Já me disseram que eu lembro ela". E morreu do jeito que queria, fazendo o que queria da própria vida. Eu conto essa história da Verônica Lake, meus amigos, porque já encontrei muita gente, nos mais de 50 anos de trabalho na doutrina, que me diz: "Eu estou resgatando meus débitos, eu estou fazendo as coisas contrariado, eu não queria estar aqui, eu não queria fazer o que eu faço, mas eu tenho que fazer, não é, Maíse?" Não temos não. "Ah, eu tenho que casar e ter filho, porque é isso que a minha família espera de mim". Oh, meus amigos, se nós não quisermos, se o nosso coração não quiser, não nos casemos, não tenhamos filho, porque filho é para sempre, é para essa vida e para a vida que vier depois. Seja correto, seja digno, seja nobre, que é aquilo que Chico Xavier nos ensinou a ser. Quando seu Erasmo Cravo, que foi filho de Maria Modesto, fundadora do Lar das Meninas de Uberaba e do Sanatório de Uberaba, resolveu na adolescência cometer um deslize, ele acordou pensando: "Oh, meu Deus, eu estou tão chateado de ser filho de Maria Modesto, de viver no meio do espiritismo, hoje eu vou fazer uma loucura". E era dia da exposição de gado de zebu em Uberaba, a cidade lotada. E ele pensou:
rapazinho, hoje ele teria 98 anos. Eu vou encontrar uma festa bem maluca, para me meter na festa. Ele resolve sair, se despedir de Dona Maria Modesta: "Olha, mamãe, eu vou ali, vou sair com os amigos, depois eu volto", já pensando nas bobagens que queria fazer. Quando ele atravessa a praça de Uberaba, todo feliz para encontrar os amigos que iam levá-lo às aventuras, ele escuta: "Erasmo, meu filho". Ele pensou: "Eu não acredito que é o Chico". "Erasmo, sou eu, Erasmo". Era o Chico. "Erasmo, você sabe que hoje está tudo tão confuso, que eu esqueci onde é que você mora?". E seu Erasmo irritado: "Chico, impossível, você vai na minha casa quase todo dia". "Ô, meu filho, mas dá para você me levar lá hoje? Posso segurar seu braço? Posso atravessar a cidade e chegar na sua casa? É rapidinho". Seu Erasmo pegou o Chico pelo braço e levou o Chico até lá. Chico ainda era moço também. Quando ele chegou, aquela alegria, Dona Maria Modesta: "Meu Deus, vamos providenciar um café, um bolo". O Chico para o seu Erasmo: "Ô Erasmo, senta aqui um pouquinho, meu filho, toma esse bolo comigo". Nem preciso dizer a vocês que seu Erasmo nunca mais saiu de casa naquela noite. Casou-se com a dona Clara e foi um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília. Morreu com 95 anos, um homem extraordinário. Uma das únicas pessoas que eu conheci na vida que nunca falaram mal de ninguém. Eu sou testemunha disso. Nós estávamos numa rodinha metendo o malho em alguém. Claro, claro. Ele chegava e dizia: "Mas vocês não lembraram que fulano tem tal qualidade". E ficávamos todos mudos. Não por acreditar que fulano tinha qualidade, não, mas porque era seu Erasmo que estava falando. Ele foi uma das únicas pessoas que eu vi atravessar os corredores da comunhão, e as almas sofredoras que estavam ali sob tratamento abaixavam a cabeça quando ele passava, sem coragem de encará-lo pela superioridade moral que ele tinha. Isso não é para qualquer um, não. Por isso, queremos ser respeitados, queremos ser amigos, vamos fazer o bem. E na hora mais difícil da nossa vida, a solução chegará, com certeza. Jimmy Durante era um comediante americano, narigudo, careca, baixinho, feio como a necessidade. Na Segunda Guerra, o exército americano convidava os artistas a se apresentar na linha de frente para os soldados. E convidaram Jimmy Durante. E ele disse: "Eu não tenho tempo. Eu faço teatro, eu faço televisão", a televisão então estava surgindo. E o coronel disse a ele: "Jimmy, tem 100.000 soldados que querem te ver. Eu levo você lá, você fala 10 minutos, eu te trago de volta". Tudo bem. O coronel levou-o até lá, deixou o helicóptero ligado, porque eram só 10 minutos. Passaram-se 20, 30, 40, 50, 60, e Jimmy contando as histórias e os soldados morrendo de rir das histórias dele. Muitos não voltariam para o mundo livre. Jimmy pega o seu chapéu de palha que ele usava para esconder a careca, lança para os soldados e sai, com os olhos cheios de lágrima. E o coronel pergunta: Jimmy, eu não entendi nada. Por que você ficou 1 hora falando para eles?". E Jimmy afastou a cortina e disse: "Olhe na primeira fila, o senhor vai entender". Na primeira fila tinha um soldado que tinha perdido o braço direito. O soldado ao lado tinha perdido o braço esquerdo. Sentaram juntos para juntos aplaudir. Meus amigos,
Nunca deixemos que alguém diga que nós somos só metade do que nós podemos ser. Porque seja quem for essa pessoa, não há nada pior que ela possa fazer para nós do que nos dizer que somos só metade. Não permitamos. Chico, num momento de muito sofrimento, sentou-se na beirada da sua cama e rogou às forças do bem que estivessem ali com ele, porque ele não sabia mais o que fazer naquela situação difícil. Apareceu na sua frente um espírito da sombra, um espírito das trevas, e disse: "Você me chamou, Chico Xavier?" E Emmanuel disse no ouvido do Chico: "Não diga que você não chamou ele." "Chamei, sim, senhor." "E o que que você quer comigo?" "Eu queria pedir que o senhor, acreditando nas coisas que o senhor acredita, e eu, acreditando nas coisas que eu acredito, nos juntássemos para pedir uma coisa que eu estou precisando." O espírito irritado disse: "É, Chico Xavier, já tinham me dito que com você é muito difícil." E desapareceu. Eles tentam sempre. E não culpo aqui as almas sofredoras, não. Eu culpo a nós mesmos, que nos ligamos a elas, que dizemos em determinado momento: "Eu não quero ser equilibrado, eu não quero ser bom, então eu vou me ligar àquilo que não é bom." E depois nós vamos parar no centro espírita e pedimos ajuda, sabendo que nós não estamos em condições de receber ajuda. De todas as histórias do Chico, eu tenho uma que é a minha favorita. Chico atendia todo sábado uma menina de 12 anos que não falava. E a mãe dizia: "Chico, meu sonho é ouvir a voz da minha filha." E o Chico não teve dúvida. Todo sábado ele ia até a menina e dizia: "Vamos dizer uma palavrinha para sua mãe ficar feliz. Jesus, Jesus, é tão pequenininha." E a menina, num esforço absurdo, certo dia disse: "Jesuso!" O Chico ficou louco. Foi até a cozinha da casa: "Venha, venha, sua filha falou." "O quê? Minha filha falou, Chico." A menina chega até a mãe e Chico diz a ela: "Diga, diga aquela palavra que você me disse." E a menina, no auge do esforço: "Jesuso." 2 semanas depois, a menina morreu. Passam-se os anos. Nós convidamos Chico para, em 76, pela Comunhão Espírita, ir ao Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas em Brasília. Ele foi, mas ele já não estava bem. Quando ele voltou para Uberaba, ele acordou de madrugada alucinado de dor no peito. Ele não conseguia chamar ninguém, tamanha dor. Era o primeiro infarte que ele estava tendo. Aparece no meio do quarto o vulto, com um véu sobre o rosto, coloca a mão no peito do Chico e a dor parou. E o Chico conseguiu chamar ajuda. Ficou 11 dias internado. Os médicos boquiabertos. Como é que esse infarte parou no meio? Isso não existe. Na primeira noite que ele voltou para casa, aparece o espírito. Ele imediatamente diz: "Eu queria lhe agradecer, porque eu sei muito bem que foi a sua mão no meu peito que parou o infarte que eu estava tendo e eu pude pedir ajuda. A quem eu devo agradecer?" E desvelando o seu rosto que trazia o véu, o espírito diz: "Eu te direi uma palavra e você vai lembrar de mim. Jesuso." Era a menina que anos depois, na hora que ele precisava tanto, ali estava para devolver o que ele tinha feito um dia por ela. Por isso Emmanuel sabiamente dizia: "Aquilo que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte."
Encerramos com tanto carinho que vocês nos deram a todos nós para ir ao nosso debate, lembrando que Emmanuel também disse: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Estudemos doutrina espírita, mas mais que isso, batalhemos doutrina espírita dentro de nós. Amemos o conhecimento espírita para que ele transforme a nossa existência. Eu tenho certeza absoluta que ano que vem, quando eu voltar ao Ceará, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. E deixo com vocês minha quadrinha favorita. Embora desiludida, alma cansada e sincera. Por muito te dou a vida, não desanimes. Espera. Alta de Souza, através de Chico Xavier. E não se iludam. Nosso querido amigo lembrou de Lameira de Andrade. Lameira tinha um amigo que sustentava a família toda. Tudo era ele. E ele dizia: eu não posso morrer, porque a minha família inteira, eu é que aguento. Um dia, no escritório, ele teve um infarto fulminante e morreu. Acordou 2 semanas depois. Quando ele abriu os olhos, ele viu Lameira, que era amigo dele, tinha morrido antes dele. Lameira, eu morri? Não, você não morreu. Você voltou para a verdadeira vida. Lameira e minha família. Todo mundo deve ter acabado. Não. No dia seguinte do seu enterro, todo mundo se resolveu. Essa é que é a verdade. Meus amigos, tenhamos o pensar, o entender. Por isso Jesus dizia: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Hoje as redes sociais são tão boas, tudo é tão impressionante no universo, mas há muitos enganos, muitas ilusões. Eu me lembro, quando eu era pequena, as pessoas diziam: também se vive de ilusão. Mas Emmanuel nos lembra: só se desilude quem se iludiu. Então não vamos culpar os outros por ilusões que foram exclusivamente nossas. Trabalhemos. Chico, nem em 300 anos aparece outro. Não tem substituto, não. Porque sua mediunidade, sua psicografia era tão extraordinária que nesses 20 e poucos anos do seu desencarne, nunca apareceu ninguém que encontrasse algo que deslustrasse a figura de Chico Xavier. Ele foi um missionário do bem, sem dúvida nenhuma. E Divaldo, que recentemente partiu, uma pessoa que, através da palavra, foi um tribuno que atravessou 113 países diferentes. E, claro, Joana há de tê-lo recebido. Certa feita, só para encerrar, eu estava num encontro em Porto Seguro, e o Nilson, companheiro eterno do Divaldo, disse assim para mim: você quer assistir esse seminário do Divaldo? E eu: por quê? Porque só eu e você não conhecemos Porto Seguro. E o pessoal está com um carro lá fora para a gente conhecer a cidade. Era uma multidão. Divaldo já estava no palco com o microfone na mão. Aí Nilson disse: venha de braço comigo, vamos atravessar grudados na parede. Não vamos olhar para a plateia, vamos rápido. Na hora que nós levantamos e começamos a atravessar a parede, aquela massa humana, para ouvir o Divaldo no microfone diz: vá, Maíse. Leve Nilson com você. Mas cuidado, porque quando vocês chegarem lá na Cruz de Cabral, segure Nilson, porque ele é tão velho que veio com as caravelas. E ele vai querer se jogar e depois você vai ter que me dar conta dele. A plateia nos olhando como se nós fôssemos as 2 últimas pessoas da Terra. Mas Nilson estava ao lado de Divaldo,
desde 1940 e pouco. E quando entramos no carro, toca o telefone, ele atende e diz: "É você, fulana, aí de Salvador? Eu estou indo com Maíse conhecer a cidade. O pobre do Divaldo, endividado, ficou lá dando seminário". Por isso, meus amigos, alegria, bom humor, porque sem bom humor não dá. Vamos ter um momento, um cantinho da nossa vida em que nós vamos rir de nós mesmos. E vai ser tão bom rir de nós mesmos e sermos felizes fazendo os outros felizes. Que Jesus, o grande amigo, nos abençoe. Muito obrigada. Obrigada, meus queridos, muito obrigada.